Ok, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Nós queremos estudar um pouco a partir desse momento, hoje à noite, e indo para o fim do livro de Atos, o fim do livro de Atos, e além, até o fim do Novo Testamento, para continuar na história da igreja. Nós estamos, então, chegando ao ponto onde o povo da igreja percebeu que o evangelho não é somente para judeu, mas também para gentio. E haverá um debate ainda, mas um homem em específico foi escolhido para essa obra. O nome dele é Paulo. O nome dele era Saulo, mas agora é Paulo. E ele foi enviado para alcançar não somente judeus, mas também não somente gentios, mas somente, eu vou falar isso de novo, não somente judeus, mas também gentios e reis ou líderes políticos. E nós vamos ver isso na história dele. Aqui em Atos 13 e na apostila, página 5, no fim da página, nós vemos essa primeira viagem. Diz aqui em Atos 13, versículo 1, e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirênio, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, em capítulo 9, Deus chamou o apóstolo Paulo para essa missão. Ele acaba indo para a cidade de Antioquia. E a cidade de Antioquia se tornou basicamente o centro do cristianismo no primeiro século. Era Jerusalém, mas com a perseguição e com a fome e com o jeito dos judeus na região, o centro mudou. E ali estava Paulo e Barnabé, esses dois com alguns outros doutores e profetas. Você vê isso em Atos capítulo 3 e versículo 1. E o Espírito Santo fala, eu quero enviar esses dois, eu já chamei eles, eu quero enviar eles para outros povos. Então, a igreja, jejuando, orando, envia esses primeiros missionários para pregar o evangelho em outros lugares para outros povos. Eles levam consigo um homem chamado João Marcos, e ele vai com eles até um certo ponto nessa viagem, mas acaba não ficando com eles. Vamos ver aqui a apostila, número 8, na página 5. A primeira viagem missionária de Paulo com Barnabé e João Marcos. Pelo mandamento do Espírito Santo, a igreja em Antioquia enviou Paulo, Barnabé e João Marcos para fazer a obra do evangelismo entre os gentios. Essa viagem os levou para a ilha do Chipre e para várias cidades na Turquia moderna, uma distância de quase 2.000 quilômetros. Uma coisa que eu não enfatizei que é interessante, é como Deus preparou o mundo para esse movimento missionário. Normalmente no mundo, você imagina nações diferentes, com línguas diferentes, com fronteiras, você tem que ter acesso para outro lugar. Hoje em dia você tem vistos, etc. Naquela época, por causa da influência grega, basicamente todo mundo falava grego. Também por causa de Roma, tinha algo chamado a Pax Romana, ou a paz romana, que era a habilidade de ir de um lugar para outro lugar tranquilamente. Também Roma
tinha um desejo de ligar todas as coisas, especificamente cada cidade com uma rua, uma boa rua. Então, esses 2.000 quilômetros eram difíceis na época? Sim, mas não eram tão difíceis quanto antes. Porque Paulo, Deus usou ele na época de Roma. Então, esse império que era horrível, que crucificava as pessoas, crucificou Jesus, também Deus usou para preparar o movimento missionário. Então, Paulo usava as ruas, Paulo podia ir para várias cidades, em vários lugares, tranquilamente. Ele falava grego e todo mundo tinha essa língua, era a língua franca da época, como o inglês é a língua franca de hoje em dia. Ele conseguiu aproveitar tudo isso para espalhar o evangelho. Então, nós notamos como Deus preparou o mundo para esse movimento de missionários. Vamos continuar na página 6, por favor, da apostila. Eles tinham o costume de ir sempre para as sinagogas primeiro, mas a maior parte dos convertidos eram gentios. Paulo ficou convencido que a conversão dos gentios era genuína. Vamos para o livro de Romanos, primeiro capítulo, por favor, e versículo 16. Paulo diz o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ele não está dizendo que o judeu é melhor. Ele não está nem dizendo que o judeu é mais importante para Deus do que o gentio, porque Jesus morreu por todos. Mas Deus deu promessas para Israel na questão do Messias. Então Paulo foi o missionário para os gentios, mas por causa das promessas e etc., ele percebeu: eu preciso ir primeiro para os judeus. Então, vamos dizer que Paulo foi para uma cidade predominantemente gentílica. Ainda ele ia para a sinagoga primeiro. A sinagoga era o lugar da adoração de Deus para os judeus. Então, ele foi lá. E isso foi não somente para fazer a vontade de Deus, mas também algo sábio. Porque os judeus já tinham as escrituras, já tinham um certo entendimento das profecias, já tinham uma estrutura para formar uma igreja, porque já tinha ancião, já tinha um culto organizado, já tinha hinos que eram bíblicos, porque eram os salmos. Então, é interessante, hoje, por exemplo, nós podemos ir para certos lugares do mundo para evangelizar, onde não tem sinagoga, e quando você começa o ministério entre aquele povo, você começa do zero. Não era exatamente desse jeito para Paulo quando ele entrou em muitas cidades. Ele foi para o povo e o povo já conheceu Gênesis até Malaquias, o povo já sabia do Messias, já tinha essa esperança no coração. Então Paulo falou: olha, a esperança que vocês têm, que vem das Escrituras, eu falo para vocês, é esse Jesus Cristo. Daí, dos convertidos, já ficou fácil formar uma igreja que tinha um certo tipo de estrutura. Aqui hoje em dia é diferente. É diferente. Eu posso falar do nosso ministério aqui, tem muitas igrejas sim, mas há tanta confusão e coisas diferentes aqui ou ali, uma pessoa faz algo de um certo jeito, outra pessoa de outro jeito e tudo mais complicado. Para Paulo, ele tinha já algo bem formado e isso iniciou muitas igrejas. Vocês podem notar algo comigo em Atos 14. Aqui em Atos 14 nós podemos ver basicamente o padrão que Paulo usava, ou a rotina dele. Quando ele estava implantando igrejas, o que ele fazia?
E eu tento seguir isso, só que eu sou casado, eu moro nessa cidade. Ele tinha mais liberdade nesse sentido. E a Bíblia fala que você pode ser casado, você não precisa ser casado para ser missionário. Pode ser dos dois jeitos. Mas veja aqui, Atos 14, e versículos 21, 22 e 23 são o padrão ou a rotina dele. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Nós podemos organizar essas coisas desse jeito. Ele pode notar isto aqui na apostila. Evangelizar os perdidos, edificar os salvos, estabelecer a liderança, encomendar ao Senhor, ok? Evangelizar, edificar, estabelecer, encomendar. Você vai ver tudo isso aqui em Atos 14, 21, 22 e 23. E ele fazia isso em cada cidade. Então ele chegou numa cidade, evangelizou, indo primeiramente para a sinagoga. Dos convertidos que receberem Jesus, ele começa a edificar esse grupo. Daí, muitas vezes ele sai da cidade e ele volta para ela, depois de evangelizar outras cidades, ele volta para estabelecer a liderança. Mas como eu falei, ele tinha algo que muitas vezes nós não temos em muitos lugares. Ele já tinha a estrutura da sinagoga para deixar já uma liderança que tem uma certa inteligência da coisa. Se em certos casos, o missionário hoje em dia, em vários lugares, se ele implantar uma igreja e em 1 ano e meio ele fala, eu vou sair, eu volto para vocês daqui 6 meses ou 1 ano, a igreja acaba, não aguenta, não tem a estrutura. Mas Paulo, ele tinha a vantagem especificamente da sinagoga, para já dar uma ideia de uma boa estrutura. Enfim, ele estabelece a liderança, ajuda o povo a ordenar um pastor, que é por votação, e daí ele tem essa ideia de encomendar ao Senhor. E isso é muito interessante, eu quero enfatizar isso, porque tem uma influência no resto da história da igreja. A ideia de encomendar é dizer o seguinte, eu, o apóstolo Paulo, implantei essa igreja, e agora que ela está estabelecida, eu entrego ela de volta para o Senhor. O Senhor vai tomar conta dela. Eu posso usar a minha vida para influenciar essa igreja, mas eu estou basicamente entregando a minha autoridade. Eu agora é dessa igreja. Paulo ainda tem muita autoridade pela posição dele, ele é apóstolo, mas você vê que ele não chega na igreja simplesmente arrancando pessoas e misturando tudo. Não, ele escreve cartas. Ele vai lá e prega e tenta influenciar e ensinar, porque afinal de contas, o ministério que Jesus formou quando ele fundou a igreja não é criar deusinhos que vão mandando em grupinhos por todo o mundo. Cada pastor não é um senhor, cada pastor é para pastorear um rebanho. E nós notamos isso, ainda que Paulo tivesse um monte de autoridade e até poder sobrenatural, ele chega a um ponto com cada igreja onde ele entrega ela para Jesus. Fala, tá, eu fiz a minha parte, eu vou para outro lugar. Ele ainda tem influência, mas ele age dessa forma. Agora, com esse contexto, isso nos leva para o primeiro concílio da igreja, o concílio em Jerusalém, em Atos 15. E nós vamos passar um tempo aqui em Atos 15, então se vocês puderem chegar aqui. Com esse contexto de um líder da igreja que implantou ela, um homem de grande influência, ainda ele não quer controlar o povo ou mandar no povo. Ele tem autoridade, mas ele quer influenciar o povo. Agora, vamos entender o contexto.
Na história da igreja, já passou vários concílios. Um concílio é quando um grupo da igreja se reúne para decidir algo que influencia as outras igrejas. Por exemplo, o que é que nós vamos crer? Jesus é Deus ou não? É só que o que é diferente desse concílio aqui era o concílio na cidade de Jerusalém, com a presença dos próprios apóstolos. E eles mandaram o resultado em uma carta para outras igrejas. E foi só isso. E desde Atos 15 a igreja entendeu. Então essa é a vontade do Espírito Santo de Deus, para agir dessa forma. E nós vamos ver isso aqui. Por que eu estou enfatizando isso? Esse é um concílio, legítimo. Mas haverá muitos outros concílios mais para frente. E muitos, ainda que chegam a conclusões boas na questão de doutrina, muitas vezes, e muitas vezes não, esses outros concílios são corruptos. Por quê? Porque nesses outros concílios que vão acontecer, por exemplo, no ano 325, vão ter a presença do governo, a presença do Estado, especificamente o imperador romano, por exemplo, 325, Constantino, ele vai estar basicamente no trono dele, governando as decisões doutrinárias da igreja. E é com esse tipo de coisa que a igreja católica se forma, porque o governo está ajudando na questão das crenças da igreja. Imagina a prefeitura de Ouro Preto entrando aqui e nós estamos discutindo se Jesus é Deus ou não, e a prefeitura entra na nossa igreja para governar essa discussão. Quem acha uma boa ideia? Não é uma boa ideia. Mas é isso que estava acontecendo a partir de basicamente 325. Bom, agora nesse momento não é 325. Você pode ver aqui na apostila, é o ano 49. Uns anos depois da crucificação de Jesus. 19 anos, 20 anos, por aí. E esse aqui não tem nada a ver com o Estado de Roma. É só a igreja. Qual era o problema? Agora vamos entender o problema. Note aqui, Atos 15, versículo 1. Então, alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Ok, o que aconteceu? Paulo e outros missionários saiu de Jerusalém e foi para Antioquia e outros lugares que tinham gentios. Esse povo não se circuncidava, que era o quito para entrar na lei judaica, ok? Ou seja, o primeiro passo para se tornar um judeu. Gentios estavam recebendo Jesus sem se circuncidar. E alguns dos judeus em Jerusalém pensavam: isso não é legal. Esses gentios vão ter que se circuncidar e vão ter que entrar na lei. Basicamente, os gentios vão ter que ser prosélitos, ou seja, judeus, para serem salvos. Eles dizem aqui, olha aqui, em Atos 15, versículo 1, não podeis salvar-vos. Ou seja, a salvação é pelas obras da lei. É isso que esses judeus estavam ensinando. Nós chamamos esses judeus judaizantes. Judaizantes. Quem já ouviu essa palavra, judaizantes? Ok.
Então, houve uma grande discussão. Ou a igreja vai seguir a ideia que os gentios são salvos sem a circuncisão e as obras da lei, ou nós vamos seguir os judaizantes. Então, Paulo e Barnabé, eles têm uma grande discussão e contenda contra eles aqui em versículo 2. Então, eles decidem subir para a cidade de Jerusalém. Versículo 3. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Então, ao longo dessa jornada de volta para Jerusalém, Paulo e Barnabé falam, olha, quanto a essa discussão, provavelmente não é necessária, porque olha só, em cada lugar, gentios estão recebendo Jesus e sendo salvos. Versículo 4, e quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, eles anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister, ou seja, era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Ok? Algo totalmente contra o que eu prego para vocês hoje. Então, fica óbvio que nesse concílio a conclusão final foi o quê? Rejeitar essa falsa doutrina dos judaizantes. Em versículo 7, havendo grande contenda, levantou-se Pedro. Pedro vai explicar aqui como o Espírito Santo confirmou a salvação dos gentios. Note as últimas palavras do versículo 9. Purificando os seus corações pela fé. Muito interessante isso. Pedro, que foi criado no berço judaico, sempre ouvindo a lei de Moisés, ele até tendo dificuldades em aceitar a salvação dos gentios, ele mesmo reconheceu a salvação e a pureza do coração do gentio não vem por guardar a lei, vem pela fé. É isso que ele fala aqui em versículo 9. Agora continuando, versículo 10. Agora pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então aqui, Pedro, outro apóstolo, tinha até as chaves do reino. Ele não manda nessa igreja, ele simplesmente explica a situação e faz questão do problema. Mas olha, a gente já viu isso, a gente tem certas coisas para nos deixar entender que não é para exigir a lei judaica na vida do gentio. Agora, versículo 12. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam, olha aqui, que contavam grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Então esses dois missionários também não falam, ei, vai ser desse jeito, vocês vão fazer o que nós falamos porque nós somos apóstolos. Não. Novamente, esses grandes homens de Deus contam histórias. É desse jeito. É isso que aconteceu. Vocês precisam compreender o que aconteceu. Agora, o pastor em Jerusalém é o Tiago. Olha aqui versículo 13. E havendo-se ele calado, respondeu Tiago, dizendo, homens e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordar as palavras dos profetas, como está escrito, depois disso voltarei, reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas essas coisas. Conhecidas são a Deus
desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Note aqui, agora, então, Tiago, o pastor da igreja, ele fala o seguinte, versículo 19. Por isso julgo, ou seja, por isso eu julgo, como o pastor dessa igreja, que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos e da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então, Tiago, ele fala, ok, eu estou ouvindo as histórias, eu vejo e entendo os argumentos dos judaizantes, e o meu julgamento, minha conclusão é o seguinte: se a gente falar para os gentios, vocês têm que guardar a lei, então nós vamos perturbar esse povo. O povo já recebeu Jesus, o Espírito Santo já confirmou a salvação deles, eles falaram até em línguas, a mesma manifestação milagrosa que aconteceu conosco, aconteceu com eles. Então Deus autenticou a fé deles. Então eu não vejo necessário passar para eles toda a lei judaica. Na verdade, vamos só passar para eles algumas coisas para proteger o testemunho deles, porque em cada cidade ainda tem sinagogas de judeus. Então ele falou, vamos escrever cartas que eles abstenham de algumas coisas. Ele fala sobre idolatria, fornicação e comer coisas que têm sangue ainda, porque sufocam e deixam o sangue dentro do animal. Então é para drenar o sangue do animal. E ele explica o porquê. Ele não diz aqui para a salvação deles. Ele diz aqui, versículo 21, porque Moisés, que quer dizer os judeus e a lei de Moisés, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então, até esses mandamentos, vamos dizer, entre aspas, em versículo 20, para os novos convertidos entre os gentios, não eram para a salvação, era para o testemunho deles. Daí, nesse concílio, o pastor fala isso, mas ainda a congregação tem que concordar, porque o pastor tem autoridade, sim, mas ele pode dar o julgamento dele, a conclusão dele, mas ainda o povo precisa aceitar. Então note aqui versículo 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. E, por intermédio deles, escreverem o seguinte. Então agora é a carta estabelecida pela igreja em Jerusalém para ser mandada às outras igrejas em outros lugares. Os apóstolos e os irmãos aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado o mandamento, para sermos bem reunidos concordemente, eleger alguns homens e enviá-los a vós com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavra vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, olha aqui versículo 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. Ou seja, vai ser bom para vocês. Quanto a mim, eu acredito que Atos 15 é um dos capítulos mais importantes do Novo Testamento inteiro, porque resolve claramente para nós o que foi a conclusão
dos apóstolos da primeira igreja na questão das obras da lei na nossa salvação. As obras da lei não são a nossa salvação. Então, um momento histórico, um momento quando a igreja em Jerusalém olhou os fatos, considerou a manifestação do Espírito Santo, ouviu as histórias contadas por Pedro, Paulo e Barnabé, consideraram o julgamento do pastor Tiago, e a igreja falou, então é o Espírito Santo que está nos mostrando isso. Vamos tomar essa decisão. Então escreveram essas cartas, enviaram para as pessoas, e claro, deu grande alegria para os irmãos em outros lugares.